E volta e meia vem à tona a discussão sobre a influência da religião sobre o país, especialmente quando a gente fala de assuntos mais polêmicos, como a união homoafetiva ou mesmo o aborto. Quando esses assuntos ganham holofotes, chega então termos na conversa, né? É muito comum que apareçam termos como o Estado laico, é previsto na Constituição e costuma ser colocado em pauta, né? E coincidência ou não, hoje é feriado no Rio de Janeiro por causa do dia de São Jorge. Complicado, né? De um lado, há quem defenda que o Estado é laico, portanto não deveria haver expressões religiosas em locais vinculados à esfera pública, o que vai desde crucifixos em cartórios, quem nunca viu, até a existência de determinados feriados, como eu falei agora há pouco. Do outro, há quem defenda que o Estado é laico, mas não é ateu, e que os feriados religiosos como esse, nomes de estados ligados a santos, são uma expressão da maioria que é religiosa. Pois esse é o tema, né, Renato, de hoje. Que a gente vai tratar hoje, e vamos deixar bem claro, né, as compreensões sobre a natureza do Estado laico são muito controversas, né? Não é um assunto ponto pacífico e a gente nem tem a pretensão aqui de resolver ele hoje. Dividem opiniões mesmo. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto com o professor de Direito Constitucional da pós-graduação da Faculdade Baiana de Direito, Éden Napoli. Bem-vindo à Frequência Baiana, boa noite. Muito obrigado, boa noite, Renato, boa noite, Felipe. Boa noite, caros ouvintes da Band News FM. Bom, vamos começar então pelo começo, né? O que é Estado laico? Na verdade, Estado laico hoje é uma opção do Estado brasileiro. É o Estado que não confessa nenhuma religião como sua oficial. Estado laico é sinônimo de Estado leigo, é Estado não confessional. Não confessional vem daí, não confessar nenhuma religião como sua oficial. A priori, existem 3 formas de apresentarmos como se dá a relação entre o Estado e a Igreja. Nós podemos falar na separação, na união e na confusão. O Estado laico, ele tem uma relação de separação com a Igreja. Por quê? Porque ele não confessa nenhuma religião como sua oficial. Países como o Irã, países como o Vaticano, trabalham com a confusão, porque você não sabe determinar onde começa o Estado, onde começa a Igreja. A autoridade estatal, ela é a própria autoridade eclesiástica. Do outro lado, você tem a união, quando o Estado ele não é a Igreja, mas ele manifesta uma opção por determinado segmento religioso. No Brasil já houve relação de união entre o Estado e a Igreja. A primeira Constituição brasileira, que foi a Constituição Imperial de 1824, ela traduziu uma opção nitidamente declarada pela religião católica, mas foi a única das constituições que trouxe essa opção, que traduzia uma relação de união entre o Estado e a Igreja. De lá para cá, temos sempre uma relação de separação, que é, na atualidade, também a relação entre o Estado e a Igreja, que se dá na maioria dos países na contemporaneidade. Agora, isso ajuda a explicar de alguma forma outra frase que também tem ganhado muita fama aí nesses últimos tempos, de que o Estado é laico, mas não é ateu. Muita gente que defende aí certas aproximações do Estado com as igrejas, vem, claro, botando essa frase na roda de que o Estado é laico, mas não é ateu. Como é que funciona essa explicação técnica sobre isso? Como você bem colocou na apresentação da reportagem, Felipe, várias questões surgem ao redor desse tema. É claro que, como bem disse Renato também, não se quer aqui trazer uma única opinião que seja a absoluta e verdadeira. Não existe uma única opinião verdadeira, na verdade não existe nenhuma verdade real, existe uma verdade possível para cada situação concreta. O que se sabe, na verdade, é que as questões giram em torno dos temas. Por exemplo, a previsão de Deus no preâmbulo da Constituição ofende a ideia de Estado laico? Lá está escrito, aspas, nós representantes do povo brasileiro, quando você chega no final, promulgamos, vírgula, sob a proteção de Deus, vírgula, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Os crucifixos nas repartições ofenderiam a ideia de Estado laico? E aqui outro ponto, a expressão Deus seja louvado nas cédulas de real também ofenderiam? E todas essas questões, na verdade, podem ser enfrentadas a partir da seguinte premissa: não analisar o Estado é laico, mas não é ateu, mas sim fazer uma distinção que muitas pessoas desconhecem, e aqui eu invoco o constitucionalista português Jorge Miranda, que traz aí essa divisão muito clara, que é a diferença de laicidade e laicismo. O Estado brasileiro, ele é laico porque ele tem laicidade. Ele não confessa nenhuma religião como sua oficial, como o faz o Irã, como o faz o Vaticano. Mas isso não significa dizer, no outro giro, que o Estado brasileiro adota o laicismo. E o laicismo seria o quê, professor? Seria justamente ignorar qualquer fenômeno religioso ou manifestação histórico-cultural religiosa. E isso definitivamente não há. É claro que a maioria das pessoas que estão no Brasil, a maioria é católica. O Brasil é tido, numericamente, esse é um dado estatístico como o país mais católico do mundo. E justamente por isso, você tem aí a justificativa de alguns desses signos e símbolos religiosos. Mas não há como negar, por exemplo, que Salvador
é a cidade fora do continente africano que tem o maior contingente de afrodescendentes. E essas manifestações também aparecem aqui e são aceitáveis e devem ser aceitas com muita razão. Eu acho que faz parte da cultura, faz parte da história. Num passado remoto, justamente pela carga da união entre Estado e Igreja no Estado Imperial, autoridades da Igreja Católica queriam muitas vezes impedir manifestações do candomblé em Salvador, o que é um nítido absurdo. Aqui na Bahia, por exemplo, no início do século XX, inúmeras arbitrariedades foram praticadas pela Igreja Católica local. Dom Augusto Álvaro da Silva era uma dessas autoridades que perseguia crenças não católicas, especialmente do candomblé, inclusive impedia a lavagem das escadarias. Hoje isso está superado. E hoje vemos, e eu dizia a Renato no início da nossa conversa, como, por exemplo, do lado da Arena Fonte Nova, você tem ali o dique do Tororó, com aqueles belos orixás da autoria do artista plástico Tati Moreno, assinados por Tati Moreno. E eles manifestam ali uma cultura que, embora faça parte de um dado segmento religioso, não pode ser desmerecida e não pode ser apagada. É um fenômeno histórico-cultural. Me permita só fazer retroceder só um pouco na nossa conversa, já que a gente comentou aí, o Felipe inclusive abordou a história do preâmbulo da Constituição. Qual é o valor que o preâmbulo tem sobre o que a gente entende pela Constituição brasileira? Excelente pergunta, Renato. O Supremo Tribunal Federal ele foi chamado a se manifestar sobre essa questão. Em respeito aos que não são da área, o Supremo Tribunal Federal é a corte maior do nosso país, é o guardião da Constituição, e isso está escrito no texto constitucional. Ele é o guardião da Constituição. E ele disse que o preâmbulo não tem força jurídica. O preâmbulo não tem relevância jurídica. O preâmbulo está inserido no domínio da política e não do direito. Então, pelo menos à luz dessa consideração, quando a gente vai discutir o Estado laico com base na Constituição, a gente pode extirpar o preâmbulo dessa discussão? Exatamente, até porque aquela foi uma opinião dos constituintes da Assembleia Nacional de 88, a qual foi presidida pelo saudoso Ulisses Guimarães, que apelidou a Constituição, acertadamente, de Constituição Cidadã. Mas quando você parte para a parte dogmática do texto, o inciso 6º do artigo 5º, ele é de letra luminosa, é de clareza solar e ele não deixa dúvida que é inviolável a liberdade de crença e consciência, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e protegido na forma da lei esses locais de culto e as suas liturgias. Então a parte dogmática não deixa dúvida. O Estado, ele é laico e é inviolável a liberdade de crença e consciência. E lá no preâmbulo você tem uma manifestação na primeira pessoa do plural. Nós, representantes do povo brasileiro, promulgamos sobre a proteção de Deus. Não quis dizer que o Estado, no seu texto dogmático, que vai do artigo 1º ao 250, tenha se manifestado nesse sentido. Agora, o Estado, ele deve levar em conta, é obrigado, digamos assim, pela Constituição ou pela legislação do país, a levar em conta opiniões de segmentos religiosos, como em questões como casamento gay, aborto, ele é obrigado a levar em consideração a opinião desses segmentos religiosos, ou é mais mesmo um cenário político que leva a ter que ouvir e escutar e levar em conta a opinião desses setores? É uma excelente pergunta também, e eu diria que na evolução dos direitos fundamentais é algo que há de mais avançado. Você ouvir a sociedade. O direito não é um fim em si mesmo. O Estado não é um fim em si mesmo. O fim do direito, o fim do Estado, é ajudar o homem, o ser humano, a encontrar o seu fim. E o Estado, quando toma suas decisões, ele tem que procurar os anseios da sociedade. A quarta dimensão dos direitos fundamentais, hoje caminhamos para a quinta, com o direito à paz, combate ao terrorismo, mas a quarta dimensão já falava na ideia de universalização dos direitos, na ideia de globalização dos direitos fundamentais, e você ouvir a sociedade. E hoje já existe, na jurisdição constitucional, por exemplo, instrumentos que permitem isso. Você tem audiências públicas, você tem a figura do amigo da corte nos processos que tramitam lá no Supremo Tribunal Federal, quando uma lei, ela é, por exemplo, uma lei, um ato normativo ou até um ato administrativo, considerado atentatório de um preceito fundamental. Vou citar um exemplo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgava se determinada lei ou ato normativo daquele Estado ofendia ou não a Constituição, porque ela previa a possibilidade de vagas para afrodescendentes. Então era uma lei do Rio de Janeiro que trazia cotas para afrodescendentes. Naquela oportunidade, o tribunal entendeu por bem ouvir ninguém mais, ninguém menos que a instituição Olodum. Então, assim, extremamente acertada essa decisão. Por quê? Porque talvez, mais do que qualquer outro segmento da sociedade, o Olodum, talvez o Ileaie, poderia dar essa contribuição. E foi ao tribunal dar essa contribuição para oxigenar. Ministro, desembargador, juiz entende de direito, não necessariamente de antropologia, não necessariamente de biologia, de teologia. Pesquisas com células-tronco, tem que ouvir a comunidade médica, questões relacionadas à raça e etnia, por que não ouvir os segmentos religiosos? O aborto do feto anencefálico, que é uma malformação do tubo neural, caracterizada por uma deformação no cérebro,
Com certeza tem que ouvir a comunidade médica e a comunidade religiosa como um todo. Agora, eu acho que não deve priorizar um ou outro segmento. Deve abrir o debate para que a sociedade, como diria o Peter Harmely, o maior constitucionalista do mundo, alemão, para que a sociedade de intérpretes ela seja aberta, e aberta no sentido literal para todos os segmentos. E o que a gente acaba pensando nessas questões é que deveriam ser levadas em conta, pelo menos é o que eu penso, só apenas questões técnicas, mas aí é pensar muito friamente, né? A gente vive em uma sociedade e as opiniões também devem ser levadas em conta, acredito eu, mas racionalmente, eu sou muito racional, acho que deveria ser apenas questões técnicas. Quem tem um estudo técnico, vou apresentar sobre o assunto, sobre união gay, sobre aborto, está presente. Quem só tem opinião, dê sua opinião, mas daí a levar em conta num estudo a ser colocado em prática, eu acho meio complicado transformar isso em legislação com base na opinião de alguns segmentos que só oferecem opiniões, não oferecem questões técnicas, argumentos técnicos para embasar suas opiniões. Enfim, minha opinião, você também tem a sua, mande sua opinião, mande seu pitaco, sempre muito bem-vindo. SMS, mensagem de texto do seu celular para 72250, coloque BN de Band News antes do seu texto, se identifique para que a gente possa ler o seu nome no ar. O custo é de 31 centavos mais impostos. Tem também o Twitter, twitter.com/bandnewsfm_SSA. Hoje o nosso assunto é o Estado laico e em nosso estúdio estamos recebendo o professor de Direito Constitucional da Faculdade Baiana de Direito, Éden Napoli. Doutor, qual seria a melhor forma do Estado lidar com as religiões? Seria adequado, por exemplo, para tornar a relação mais igualitária, termos feriados dedicados a outras correntes religiosas, que não apenas o catolicismo, como a gente vê alguns feriados ligados à Igreja Católica, ou colocar cânticos de outras crenças no lugar da tradicional Ave Maria, por exemplo, em uma rádio estatal? Qual que seria a forma mais correta de tratar com igualdade aí várias religiões, já que a gente tem uma supremacia de pelo menos uma aí no Estado brasileiro? Olha, isso dependeria de cada localidade. O que não dá para você permitir, por exemplo, é que o Estado ele assuma uma posição por determinado segmento religioso na sua atividade administrativa. Vou citar um exemplo. Eu estive em Ilhéus na semana passada em uma palestra justamente falando sobre o Estado laico, e um professor da cidade me disse que nas escolas municipais há uma determinação legal, no sentido de que os alunos devem orar o Pai Nosso todos os dias antes de começar as aulas. É a lei do Pai Nosso. Lei do Pai Nosso, tem até nome. Repercutiu bastante, tem até nome, a lei do Pai Nosso, e isso ofende a ideia de Estado laico. Não há dúvida nesse aspecto, porque da mesma forma que você não obriga ninguém a amar, você não tem como obrigar ninguém a rezar, né? Se você for olhar até o livro da Bíblia, ele traz a ideia de que Jesus não obrigou ninguém a caminhar com ele. Se você olhar a Escritura, ele simplesmente convidou, a pessoa vai se quiser, da mesma forma, reza se quiser, não dá para obrigar. Aqui em Salvador e no Brasil como um todo, você tem esses signos católicos justamente pela história, sendo o Brasil o país mais católico do mundo, e por já ter o Brasil adotado em determinado momento histórico a opção pela religião católica. Mas eu acho extremamente salutar você oxigenar isso aí, essa permissão para outros segmentos religiosos que tenham a ver com a cultura local. Por isso que eu disse, vai depender de cada localidade. Agora, o Estado, ele se manifesta como ele se comporta como em relação à igreja. Eu quero aqui citar, se vocês me permitem, o artigo 19 da Constituição, que diz qual é a postura que o Estado tem que assumir em relação à igreja. A pergunta de Felipe veio meio nesse sentido, como é que qual a postura que o Estado deve assumir perante a igreja? E aqui, o artigo 19 diz o seguinte: é proibido, portanto, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. E eu chamo a atenção para esse ponto que me parece peculiar. A sociedade, ela tem vários vícios, há vários problemas sociais. E há segmentos religiosos que atuam na defesa da sociedade, dos cidadãos, combatendo esses problemas, combatendo essas mazelas. Não há como negar, por exemplo, que muitas dessas entidades religiosas realizam um bom trabalho social. E é justamente com base nessa ressalva feita pela própria Constituição, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público, que se permite ao Estado, mesmo sendo laico, participar de convênios com essas entidades no intuito de buscar melhorar a condição de vida das pessoas. E um ponto que é sempre muito criticado, inclusive pelos ateístas, que é a questão da tributação, né? É isso, a igreja não paga imposto, né? Na verdade, o artigo 150, inciso 6b da Constituição, ele consagra uma imunidade para templos de qualquer culto. Então é preciso, na verdade, que se diga que não há
uma determinada religião, uma determinada igreja que se beneficia dessa imunidade. É uma imunidade que vale para templos de qualquer culto. E aí a ideia é que é uma expressão subjetiva. O Supremo Tribunal Federal foi chamado a se posicionar e disse, por exemplo, em 2012, que os templos maçônicos não se enquadram nessa categoria. Então, essa é uma posição do Supremo. Então, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, o ministro Marco Aurélio foi vencido, né? Normalmente vencido, e nesse particular também, ele disse que a maçonaria deveria ser beneficiada pela imunidade. A maioria do Supremo disse que não, porque isso vale para templos de cultos religiosos, e justamente por ela não assumir uma conotação religiosa, não se assumir como uma religião, não deveria ser beneficiada. Mas aí, doutor, a gente incorre também, e aí, independente da pessoa ser ateísta ou não, uma coisa que constrange alguns cidadãos é a perspectiva de que algumas correntes religiosas que têm fins pouco louváveis, né, junto aos seus seguidores, e que até a gente poderia talvez enquadrar como criminosas as relações que se estabelecem dentro de determinados templos, que elas acabem por essas possibilidades se favorecendo da legislação para não pagar imposto e continuar a, inclusive, explorar aquelas pessoas. Exato. Podemos enxergar essa questão da seguinte forma. Existe na Constituição o direito à organização religiosa, a liberdade de culto e a organização. Você pode criar a organização religiosa e você pode manifestar a sua fé com aquelas pessoas. Esse é um direito que foi constitucionalmente assegurado. E esse é um direito que não pode simplesmente ser afastado, ser aniquilado. Muito embora, não há como negar, que ele sirva muitas vezes de base, de manto blindado para práticas ilícitas, para práticas, muitas vezes, de crimes. E isso deve ser combatido, mas não aniquilando o direito. Isso deve ser combatido pelos órgãos de fiscalização. Isso deve ser combatido pelo Ministério Público. Então, você tem igrejas que se valem dessa condição e, muitas vezes, a partir da própria credulidade pública, pratica crimes? Sim, não há como negar. Isso, no caso concreto, pode vir a ser aferido. Isso, no caso concreto, nós temos aí na repercussão nacional, tivemos em repercussão nacional aí em toda a imprensa, colocações do deputado pastor Marco Feliciano. O deputado pastor Marcos Feliciano, que em um vídeo no YouTube, essa é uma fonte segura, está aberto na internet, esse vídeo não foi retirado, ele faz uma colocação, e aqui não nos cabe julgar, não somos julgadores, não somos tribunais, não nos cabe julgar dizendo que o ato é ou não criminoso, mas isso num processo, a partir do contraditório, a partir da ampla defesa, pode vir a se configurar um crime, pode vir a se configurar. O que vai depender do elemento subjetivo do dolo. Mas qual foi a frase e qual seria o crime? A frase, aspas, é a seguinte, aspas, é a última vez que eu falo. Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre para Deus e Deus não vai dar e vai falar que Deus é ruim. Fecha aspas. Eu não estou dizendo que ele não acredite naquilo. Isso deve ser levado no processo. Repito, é o juiz do caso concreto, com contraditório, com ampla defesa, que deverá julgar. Agora, se restar comprovado o que é uma possibilidade fática com a qual se deve trabalhar, se restar comprovado que houve dolo, que houve má-fé, que houve intenção de ludibriar com base na crença para obtenção de vantagem indevida, é crime do artigo 171 do Código Penal. O tipo é 171 estelionato. E isso deve ser aferido, no caso concreto, pelas autoridades responsáveis. E aqui eu falo do Ministério Público. Aliás, ele já responde por estelionato numa outra ação aí, que ele não compareceu num evento no Rio Grande do Sul. É um processo que também tramita na Justiça o deputado pastor Marco Feliciano. Mas, enfim, esse é um outro assunto. Tem a ver, mas não é precisamente nosso assunto. Tem participação dos ouvintes. A gente falava agora há pouco sobre o que o Estado deve levar em questão no momento de formular políticas públicas e no momento de lidar com legislações. E aí a gente falava um pouco sobre as opiniões que são levadas em conta, e nem sempre opiniões técnicas aí racionais são levadas em conta, e às vezes opiniões também precisam ser levadas em conta no momento da discussão, da elaboração de políticas públicas. O nosso ouvinte com o final de telefone 9685 diz o seguinte: se o homem é um ser racional e a técnica é fruto da razão, ele apoia que a técnica tem que sobressair no que tange ao futuro do próprio homem. Opinião aí do nosso ouvinte com o final de telefone 9685. E uma outra ouvinte comentando aqui isso com base
na Comissão de Constituição e Justiça, né, aquela tramitação de uma proposta de que as entidades religiosas de âmbito nacional possam propor ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal. E pergunta, doutor, como é que o senhor vê essa possibilidade? A crença religiosa, segundo ela, servindo como argumento para impedir que leis entrem em vigor, como vê isso? E se diferentes grupos religiosos não tiverem a mesma opinião? Eu entendo que essa é uma questão que já está resolvida pela Constituição com representantes da sociedade e representantes do Estado, aqueles que agem como se o Estado fosse, porque o Estado é uma abstração, é uma pessoa jurídica. O sujeito que está ali saindo da singela condição de gente e se tornando agente público e agente político, ele representa o Estado. E você já tem as formas de apresentação. A eleição, os mandatos eletivos no Executivo e no Legislativo, e você tem as formas de investidura, muitas vezes por concurso, algumas vezes por indicação, como o Quinto Constitucional, como o Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário. Então, já há nas 3 esferas de poder esses representantes. O artigo 103 da Constituição, ele traz o rol dos legitimados à propositora da maioria das ações do controle concentrado de constitucionalidade. E me parece que ali você tem representantes da sociedade, representantes do Estado, porém representantes da sociedade, não só como mesa da Câmara, mesa do Senado. A Câmara é a casa do povo, já diz a Constituição. O Senado representa estados e DF, como você tem também o próprio Conselho Federal da OAB, partidos políticos que têm a representação no Congresso, e como não lembrar, Confederação Sindical e entidades de classe de âmbito nacional. Me parece que a representação ela está satisfatória. A gente conversou sobre Estado laico com o professor de Direito Constitucional da Faculdade Baiana de Direito, Éden Napoli, uma discussão importante, situar aí as pessoas num momento tão importante que a gente vive, cheio de discussões acaloradas envolvendo esse assunto. E eu queria só fazer uma última perguntinha aqui, Felipe, para o doutor Éden, porque a gente vê pelas redes sociais algumas pessoas colocando que já estamos à beira de um conflito de natureza religiosa. Eu sei que o senhor não é sociólogo, mas assim, na sua visão enquanto constitucionalista, uma pessoa que estuda a Constituição pelo menos, como é que o senhor acha que a nossa sociedade se encaminha nesse sentido? A gente se encaminha para um momento de mais tensões ou de distensões nesse aspecto? Olha, eu acredito que hoje as discussões elas estão mais acaloradas, não há dúvida. As pessoas, a própria internet, ela tem fomentado isso. A internet, ela tem divulgado opiniões que antes ela não divulgava, e essas opiniões, elas têm trazido repercussões, tanto de um lado positivas, do outro lado negativas, mas o que eu acho é que o Estado, e o Estado laico, repito, o Estado laico, ele, embora não tenha adotado o laicismo, mas ele é laico, o que eu acho que ele deve se preocupar é com a tolerância religiosa. Ele deve fomentar a tolerância religiosa. O prefeito Assemineto esteve na semana passada na paróquia Nossa Senhora da Luz, na Pituba, justamente para fazer uma parceria com aquela paróquia no sentido de lançar a campanha Dê futuro, não dê esmola. Então, se isso fosse feito com qualquer segmento religioso, mas a ideia é fazer o bem sem olhar quem, amar o próximo como se ama a si mesmo, a ideia de tolerância, a ideia de ajuda, a ideia de solidariedade, de bondade, de caridade, independentemente da estampa, independentemente da bandeira religiosa, eu acho que deve ser fomentada não só pelo Estado, como pelos próprios cidadãos. Hoje nós conversamos sobre Estado laico com o professor de Direito Constitucional da pós-graduação da Faculdade Baiana de Direito, Éden Napoli. Muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana. Eu que agradeço, um grande abraço.